Crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanilla. A Federação Espírita do Paraná, através da Livraria Mundo Espírita, traz agora Momento de Histórias. E hoje com o livro O Menino que Aprendeu a Gostar de Ler, de César Braga Said. Já tem outros livros do César Braga Said aqui no canal. Um livro do Paquito e o outro livro do Palhaço Cambalhotas. Vão lá dar uma olhadinha que são bem legais, tá? Então, o menino que aprendeu a gostar de ler. O nome do nosso amigo aqui é Rinaldo Romualdo. Rinaldo Romualdo. Este nome dele tem uma historinha por trás, tá? Tem uma junção de nomes ali do Rinaldo e do Romualdo. Então, o Rinaldo Romualdo era uma criança normal, como toda criança gostava muito de brincar, de jogar futebol, de soltar pipa, de jogar videogame, principalmente jogar videogame. Jogando videogame ele esquecia da vida, o tempo passava rapidinho, era uma beleza. Acontece que ele não gostava de ler. Pois é, ele pegava livro, ele já começava a ter sono, ele já queria dormir, e daí os livros, quanto mais grosso, mais medo ele tinha do livro. Então, assim, era muito complicado para ele. Lá na escola, a professora chamava alguém para ler, ele já se escondia, de preferência embaixo da carteira, para a professora nem ver que ele estava ali, né? A mãe dele pedia para ele ir no mercado, dava uma lista de compras e quando ele voltava sempre tinha alguma coisa faltando porque ele tinha preguiça de ler a lista de compras até o final. O que mais que ele se metia em um monte de encrencas por preguiça de ler. Ele sabia ler, mas ele tinha preguiça, tá? Ele pegava o ônibus, ele ia visitar um primo dele, ele pegava o ônibus errado. Várias vezes ele pegou o ônibus errado porque ele tinha preguiça de ler para onde ia aquele ônibus. Que mais que ele fez? Ele tomou remédio errado uma vez. Olha o perigo. Ele tomou um remédio errado porque ele não leu na caixinha o nome do remédio, ele sabia onde estava o remédio, só que junto daquele remédio tinha outros remédios. E ele acabou pegando o remédio errado para tomar. Para você ver, vejam, que complicado quando a gente tem preguiça de fazer alguma coisa. E era só ler, não tinha nada de muito difícil, não é? Só ler até o final as coisas. Às vezes eu faço isso, eu não leio até o final bilhetes, sei lá, alguma circular que vem da escola dos meus filhos e sempre deixo passar alguma coisa importante normalmente. Então, o Rinaldo tinha este problema, talvez, preguiça de ler. Uma vez, os pais dele saíram de casa e deixaram um bilhete para ele. Eu vou ler o bilhete aqui. Acontece que quando ele pegou o bilhete, o Rinaldo, ele levantou para fazer café da manhã, acendeu lá a chaleira no fogão e ele foi ler o bilhete perto do fogão. E daí que o bilhete começou a pegar fogo, tá? Então ele não ficou com o bilhete completo, ele ficou com metade do bilhete. Então ele não leu o final do bilhete. Então era assim o bilhete, ó. Meu filho, estamos saindo bem cedo. Se demorarmos, vá até a estante que lá você encontrará 3 pontinhos porque queimou o resto do bilhete. Bem, muito curioso, o Rinaldo foi até a estante. E lá na estante, era uma estante de livros. E ele olhou aquela estante de livros e pensou, meu Deus, quanto livro. Acho que a pessoa para ler todos esses livros vai levar uma vida inteira. Acontece que o bilhete dos pais estava ali, no meio daqueles livros. Então, o que ele fez? Ele teve que pegar livros
tirando da estante e abrindo e procurando o bilhete, tá? Procurou, achou um bilhete, só que daí ele tinha que procurar outro bilhete, e assim ele tinha que ir procurando bilhetes até chegar no último bilhete, não é? Acontece que nessa procura por bilhetes dos pais, ele acabou encontrando um tesouro. Os pais fizeram para ele uma caça ao tesouro. Vocês imaginam qual o tesouro que ele encontrou? Gente, é um tesouro. Eu acho que não existe nada melhor do que esse tesouro que ele encontrou. Porque depois que ele encontrou esse tesouro, ele viu como a vida dele mudou, se expandiu, abriu os horizontes dele. Ele ficou conhecendo coisas que ele não conhecia. Gente, acho que é um dos maiores tesouros que existe. Eu acho. Mas para você saber qual é este tesouro, vai precisar ler o livro. É muito legal, vale a pena. Já disse aonde você encontra, vai lá procurar, aproveita ver outros livros. Então, se você quiser encontrar um tesouro também, vai lá no site da Livraria Mundo Espírita, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá!